Vamos lá. Quando a gente pensa na China, o que geralmente vem à cabeça? Quase sempre são duas imagens bem fortes, né? Uma é a da civilização, aquela coisa grandiosa, milenar. A outra é a das artes marciais, aquelas que a gente vê nos filmes, quase lendárias. É isso aí, ó. De um lado, a gente imagina os impérios, as muralhas gigantescas, os grandes filósofos. Do outro lado, vem os monges Shaolin, os mestres de Kung Fu, todo aquele universo dos heróis errantes. Na cabeça de muita gente, esses dois mundos parecem completamente separados, como se fossem duas Chinas diferentes. Mas e se essa separação for, na verdade, uma grande ilusão? A real é que essas duas histórias não são duas, elas são uma só. É impossível contar a história da China sem falar das suas artes marciais, porque foi através delas também que essa civilização inteira aprendeu a pensar sobre o corpo, a disciplina, a guerra e, no fim, a própria sobrevivência. Então, o que a gente vai fazer aqui é começar essa grande travessia para entender exatamente isso. Como a China e seus guerreiros contam uma única e fascinante história, em que uma parte não existe sem a outra. E para guiar a gente, nós temos um mapa. Um roteiro que vai nos levar por milhares de anos dessa história, conectada, mostrando como essa relação entre o Estado chinês e a figura do guerreiro foi mudando e evoluindo. A nossa jornada começa lá nos primeiros impérios, com a formação do que a gente pode chamar de corpo político. Depois, a gente vai ver um momento incrível de fusão, quando o combate se encontra com a espiritualidade. Dali, a gente passa para a sistematização cultural, quando a luta vira parte da identidade do povo. E por fim, a gente chega na reinvenção moderna, que levou essas artes para o mundo todo. Bom, lá nos primórdios da civilização chinesa, a vida girava em torno de coisas bem práticas. Os rios, a agricultura e, claro, a defesa. Para sobreviver e prosperar, a sociedade inteira precisava funcionar como se fosse um único corpo. E esse corpo político, esse coletivo, precisava de treino, organização e proteção. E quem fazia isso era o Estado. Foi na época das primeiras grandes dinastias, como a Qin e a Han, que a arte da guerra foi, digamos, oficializada. Deixou de ser só uma questão de força bruta. Virou uma ciência de Estado, sabe? Estratégia, disciplina, inteligência tática, tudo isso passou a ser fundamental. E olha que interessante, as grandes correntes filosóficas da época já começaram a influenciar o jeito de pensar sobre o uso da força e sobre o corpo. Depois da era desses impérios gigantescos, a China entrou num período bem longo de fragmentação, de caos mesmo. E foi justamente aí, no meio dessa confusão, que aconteceu algo decisivo. O encontro das práticas de combate com a busca espiritual, com a filosofia. E esse processo foi simplesmente transformador. Imagina só, você pega a base de técnicas de luta que já existiam e adiciona a influência profunda do budismo e do daoísmo, com suas práticas de meditação, de cultivo da energia interna. O resultado? Uma disciplina completamente nova, onde a força marcial e a disciplina do espírito se tornaram uma coisa só, inseparáveis. E é aqui que surge um conceito que, olha, é fascinante. O Jianghu não é um lugar que dá para apontar no mapa, sabe? É mais como o universo cultural, o mundo dos heróis errantes, das escolas rivais, das lendas que o povo contava. Foi nesse espaço, nesse imaginário, que a China começou a contar a história da sua própria alma marcial. Agora, vamos dar um salto no tempo para as eras imperiais mais tardias. Aqui, a palavra-chave passou a ser organização. É o período em que todo aquele conhecimento marcial que antes era mais difuso começou a ser cuidadosamente catalogado, codificado, sistematizado. A dinastia Ming, por exemplo, foi um verdadeiro laboratório para o Wushu. Foi a época em que começaram a escrever os manuais, a comparar as técnicas, as tradições militares, religiosas e até as civis se misturaram intensamente. E isso preparou o terreno para muitos dos estilos que a gente conhece hoje. Só que essa longa e rica história enfrentou um teste de fogo no finalzinho da Era Imperial. Com a pressão de potências estrangeiras e crises internas gigantescas como a rebelião dos Boxers, aquele corpo treinado por séculos foi jogado num choque violento com o mundo moderno. As artes marciais tiveram que se reinventar ou morrer. E a resposta para essa crise foi uma transformação gigantesca. No século XX, o Kung Fu, que antes era uma coisa de família, de uma vila, de uma região, passou a ser visto como um tesouro, um patrimônio da nação inteira. Houve um esforço coletivo para preservar e reorganizar todo esse conhecimento, já preparando ele para ser apresentado ao mundo. Hoje em dia, essa história continua viva, seguindo por dois grandes caminhos. De um lado, tem o Wushu esportivo, que é padronizado, focado na competição.
Do outro, tem o Kung Fu tradicional, que continua sendo passado de mestre para discípulo como uma tradição viva. E para entender a China de verdade, o histórico e o lendário, os dois caminhos continuam sendo igualmente importantes. No final das contas, a gente percebe que esta não é só uma história sobre luta, sobre combate, é uma história muito mais profunda, sobre como uma civilização inteira usa o corpo, o espírito e a memória para resistir, para se transformar e, o mais importante de tudo, para garantir a sua própria continuidade através do tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Uma questão que vai muito além só das artes marciais. Porque por trás de cada movimento, de cada mestre, de cada linhagem, a grande questão é essa. Como uma civilização consegue formar pessoas capazes de carregá-la adiante, de garantir que ela não desapareça no tempo? Se essa nossa exploração pela história das artes marciais trouxe um pouco mais de clareza, deixou as coisas mais interessantes, que tal deixar um like? É um jeito simples de mostrar apoio ao nosso trabalho e, claro, de continuar acompanhando os próximos capítulos dessa nossa jornada. E para não correr o risco de perder nada, já ativa o sininho das notificações. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual parte de toda essa história mais fisgou a atenção? O que mais pareceu interessante? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E claro, se essa análise fez sentido, compartilhe com mais gente que também se amarra nessas tradições milenares. Pode ter certeza de que na nossa próxima explanação a gente vai continuar mergulhando ainda mais fundo para desvendar os mistérios desse universo marcial chinês. Até lá!